Olá a todos, essa é a nossa aula de número 17 e hoje nós iremos ver resistência da areia. Bem, antes de falarmos sobre resistência das areias, a gente precisa entender o que é esse material. Então, nesta aula será estudada a resistência das areias puras ou com teor de finos muito pequeno, menos que 12%, cujo comportamento é determinado pelo contato entre grãos minerais, geralmente quartzo, de diâmetro superior a 0,05 milímetros. Se nós olharmos a classificação unificada, para classificarmos, por exemplo, um material como areia, seja ela bem graduada ou mal graduada, nós temos, por exemplo, um percentual de finos, o percentual que passa pela peneira 200, menor que 5%. Se nós olharmos a classificação granulométrica, segundo a BNT, basicamente, esses finos correspondem a materiais como silt ou argila. Então, turma, o solo que estamos analisando hoje, em termos de resistência, é um material composto basicamente de areia fina, média ou areia grossa. Aqui algumas características. Esse tipo de material, gente, ele é um material muito permeável, ou seja, durante o cisalhamento, nós temos o que chamamos de condições drenadas, certo? Então, materiais como esse, ele não oferece resistência ao fluxo. Quanto maior a permeabilidade, menor essa resistência ao fluxo. Então, durante o cisalhamento desse material, se o solo, por exemplo, for um solo muito impermeável, pode gerar um adicional de tensões neutras. Neste caso aqui das areias, eu já estou adiantando a vocês que não são geradas excesso de poropressões, ou seja, o excesso de tensões neutras nesse solo. Todavia, essa questão de geração de tensão neutra, de condição de drenagem, isso a gente vai ver mais especificamente na aula 18. Areias puras, sem a presença de finos ou agentes cimentantes, inexiste coesão real. Pode ocorrer coesão aparente em areias não saturadas, exemplo aí, castelo de areia. Materiais como esse, materiais arenosos, você não tem coesão. Porém, pode apresentar uma certa coesão, que é o que a gente chama de coesão aparente, quando o solo ele está parcialmente saturado, quando o solo está parcialmente úmido. E é por isso que dá para se moldar, por exemplo, castelos de areia, como desse exemplo aí no vídeo. Bom, gente, um castelo de areia construído em Niterói, no Rio de Janeiro, pode entrar para o livro dos recordes como o maior do mundo. Olha só, são 12 metros de comprimento, que equivale aí a um prédio de mais ou menos 4 andares. 20 caminhões de areia foram usados para a escultura. O castelo foi construído por 15 pessoas em uma semana com material resistente à água. A obra chamou a atenção, claro, de quem passava por ali. Então, gente, um castelo, por exemplo, dessa magnitude, feito apenas com areia, se fosse uma areia seca, dificilmente ele se sustentaria. Então, grande parcela da resistência que está sustentando essa obra é basicamente essa resistência do que a gente chama de coesão aparente. Coesão essa que eu vou detalhar mais para frente na nossa aula de hoje, tá? Influência da compacidade na resistência das areias. Então, turma, a compacidade ela influencia diretamente no comportamento das areias. Comportamento explicado devido ao imbricamento dos grãos. Para entendermos melhor, gente, nós temos aqui um modelo de um solo no estado fofo. E esse modelo eu vou analisar a resistência desse material, aqui em termos de tensão desviadora, σ1 menos σ3, certo, gente? E deformação específica. Além da resistência, eu vou também estar avaliando aqui a variação de volume versus essa deformação específica. Bem, essa avaliação, gente, normalmente é uma avaliação que nós fazemos no ensaio, que é o ensaio triaxial, que nós iremos ver na próxima aula. Mas em termos de avaliação de resistência, ela é muito similar ao gráfico que nós já tínhamos visto, de deformação específica versus tensão cisalhante. E o cisalhamento por um ensaio triaxial, gente, ele é feito por compressão. Nós temos um corpo de prova cilíndrico e que ele é comprimido, certo?
verticalmente até atingir a ruptura. Então, diante disso, gente, vamos analisar aqui o comportamento de uma areia fofa. Uma areia fofa, turma, a tensão desviadora ela vai crescer, certo? Até um certo limite. Então, vocês notem que a sigma 1 menos sigma 3, à medida que a deformação específica acontece, à medida que o corpo de prova ele vai sendo comprimido, essa tensão desviadora vai crescendo até que chega um limite em que ele estabiliza, certo? Então, um comportamento típico de uma areia fofa é desse jeito. Em relação à deformação volumétrica, nós temos o seguinte: à medida que o corpo de prova ele é comprimido, a deformação volumétrica tende a reduzir de volume. Por quê? Porque um solo no estado fofo, uma areia no estado fofo, gente, você tem muitos espaços aqui que durante a compressão, durante o cisalhamento, essas partículas elas tendem a fazer um rearranjo, certo? Existe uma reordenação dessas partículas, de forma que algumas delas passam a ocupar esses vazios do solo durante o cisalhamento, ok? Então, gente, nas areias fofas, o processo de cisalhamento provoca uma reacomodação das partículas, que se dá com redução de volume. Então, durante o cisalhamento, durante a compressão do corpo de prova, por exemplo, vai acontecer uma redução de volume devido a essa reordenação de partículas. Bem, turma, vamos admitir agora que nós mudássemos as condições do ensaio. O que isso quer dizer? Vamos supor que nessa linha verde, gente, ela representa um ensaio que tenha sido feito a uma tensão confinante, por exemplo, de 100 kPa. Se nós pegássemos o mesmo corpo de prova e ensaiássemos a uma tensão confinante maior, como por exemplo 400 kPa, 500 kPa, é óbvio que a resistência aumentaria. A tensão desviadora iria crescer até um limite, até horizontalizar, até ela ficar constante, certo? Mas como a gente está aplicando uma tensão confinante maior, a tensão desviadora também seria maior e, consequentemente, a resistência desse solo estaria maior. Isso a gente já viu numa aula anterior. E como é que seria a variação de volume? Bem, se você está aplicando uma maior tensão, isso vai provocar uma maior variação de volume, certo? O solo aqui está no estado fofo. Então, se nós aplicamos aí uma tensão confinante um pouco maior, a tendência é que essa variação volumétrica seja maior durante o cisalhamento. Então, gente, o atrito resultante será devido somente a parcelas de deslizamento e rolamento. Então, nesse sentido, a areia fofa ela tenderia a rolar, a deslizar sobre essas partículas e haveria uma reacomodação desse material. Então, gente, isso são comportamentos para a areia no estado fofo. E se nós tivermos uma areia no estado mais compacto? Bem, o comportamento seria um pouco diferente. Aqui eu vou apenas mostrar os resultados gráficos. A primeira coisa diferente que nós teríamos é que, em relação à resistência do solo, nós teríamos aqui um crescimento até um ponto, como vocês estão vendo. Neste pico, o solo ele atingiria a sua tensão desviadora máxima, o solo romperia, neste caso, e aí você teria uma redução de resistência para o que a gente chama de resistência residual. Então, gente, quando a areia for compacta, ela tem essa característica que vocês estão vendo, de um pico bem definido. Isso vale tanto para uma tensão confinante menor, quanto para uma tensão confinante maior. Porém, gente, a deformação volumétrica é um pouco diferente. Então, aqui no estado fofo, o que acontece? No processo de cisalhamento, essas partículas vão se reagrupar, vão se realinhar e vão ocupar vazios. No estado compacto, gente, essas partículas já estão ocupando esses vazios. Então, o que acontece? Inicialmente, durante o processo de cisalhamento, ainda existe uma reacomodação dessas partículas no estado compacto, porém, durante o ensaio, o que se observa é uma expansão desse material. Porque imagine aqui, gente, esse modelo de solo, você tentando cisalhar ele em algum plano, por exemplo, um plano horizontal. Para essas partículas estarem tão compactadas, não existe espaço para uma reordenação dessas partículas. Então vai chegar um ponto que essas partículas elas vão tender a rolar umas sobre as outras, para assim conseguir espaço. Nas areias compactas, as tensões de cisalhamento devem ser suficientes para vencer obstáculos representados pelos outros grãos na sua trajetória. Então é por isso, por exemplo,
que durante o cisalhamento existe um pico. Neste momento, está sendo forçado um cisalhamento por um determinado plano em que as partículas elas estão tão imbricadas que fazem com que essa resistência aumente muito neste plano. Até que chega um ponto que as partículas não se sustentam nesse aumento de tensão. Então, gente, ao ser iniciado o cisalhamento, as partículas tenderão a subir ou cavalgar umas sobre as outras, o que é o resultado do aumento de volume da amostra. Índice de vazio crítico. Bem, deve existir um índice de vazios, no qual o corpo de prova não apresenta nem diminuição nem aumento de volume por ocasião da ruptura. Esse índice de vazios é definido como índice de vazios crítico da areia. Bem, o que ele quer dizer com isso? Aqui, gente, nós temos dois gráficos semelhantes aos que nós vimos anteriormente. Nós temos aqui a variação da resistência do solo em termos de tensão desviadora, em função da deformação específica do corpo de prova. E nós temos também a variação de volume, também em função dessa deformação específica. Então, nós vimos o seguinte: para uma tensão confinante elevada, num material compactado, nós temos a seguinte variação de volume, né? O solo ele tende a dilatar. Então vamos supor, gente, que o corpo de prova, aqui no momento da ruptura, ele apresentou um índice de vazios E4. Esse índice de vazios vai representar aqui uma certa variação de volume, que eu vou destacar aqui, gente, nesse gráfico de variação de volume versus índice de vazios. Então nós temos aqui o nosso índice de vazios E4 e a variação de volume correspondente, né, que é, no caso, positiva, ou seja, de dilatação. Bem, se nós fizéssemos esse ensaio agora para uma tensão confinante menor, veja bem, se eu estou reduzindo o nível de tensões durante o cisalhamento, a redução do nível de tensões vai fazer com que o índice de vazios no ponto de ruptura seja maior. Quanto maior o nível de tensões, menor o índice de vazios. Então, quanto menor o nível de tensões, maior o índice de vazios. A tensão aplicada e o índice de vazios, eles são inversamente proporcionais. Se em vez do estado compacto nós tivéssemos o solo no estado fofo, gente, nós teríamos aqui um índice de vazios. Para o estado fofo, o solo haveria uma redução de volume. Então está aí a curva correspondente e está aí o nosso ponto correspondente, né? À medida que o solo passa do estado compacto para o estado fofo, o índice de vazios ele aumenta, né? O índice de vazios, você vai ter mais vazios. Então, o E2 ele é maior do que o E3, que é maior do que o E4. Só que durante o ensaio você tem redução de volume. Então, por isso que a variação de volume aqui está negativa. Bem, e análogo ao estado compacto, no estado fofo, se você realiza um ensaio de cisalhamento para tensões menores, como você está aplicando uma tensão menor, a tendência é do índice de vazios ser maior. Ok, gente? Então, por esse gráfico, o que nós observamos? Quanto maior o grau de compactação, maior a dilatação. E quanto maior é a tensão confinante durante o ensaio, maior também é a variação de volume e menor é o índice de vazios. Todavia, deve existir um meio termo em que durante o cisalhamento, certo? Durante a ruptura, essa variação de volume ela seja nula, certo? Nem você tenha expansão, nem você tenha redução de volume. Então, gente, nós vamos ter aqui um corpo de prova que, ao passar por um cisalhamento, ele vai apresentar aqui, gente, uma variação de volume igual a zero. E esse índice de vazios desse corpo de prova é o que a gente chama de E crítico. Exercício 1. Uma areia média de grãos regulares com compacidade média apresenta um índice de vazios mínimo de 0,67 e um índice de vazios máximo de 1,03. Foi determinado por uma série de ensaios triaxiais drenados com pressão confinante de 200 kPa, um índice de vazios crítico de 0,82. Preparou-se a seguir outro corpo de prova com índice de vazios igual a 0,77.
e, com ele, será realizado o ensaio triaxial drenado com pressão confinante de 100 kPa. Escolha qual das opções abaixo e justifique. Pode-se afirmar que, na ruptura, o corpo de prova terá diminuído de volume? Pode-se afirmar que, na ruptura, o corpo de prova terá dilatado? Ou item C, com os dados disponíveis, não é possível afirmar se o corpo de prova irá se dilatar ou irá se comprimir durante o carregamento. Bem, vamos analisar aqui o nosso problema. Nós temos aqui um primeiro corpo de prova, que ele foi compactado, certo, gente? Num índice de vazios, que ele chamou de índice de vazios crítico, de 0,82. E a gente sabe que o material aí, ele apresenta um índice de vazios mínimo de 0,67 e máximo de 1,03. Isso aqui são os limites, certo, gente? E para esse mesmo solo, o máximo índice de vazios que ele pode atingir é 1,03. E o menor índice de vazios que esse solo pode suportar é 0,67, certo, gente? Então, o índice de vazios aqui, que é o que eles chamam de índice de vazios crítico, que é justamente quando não ocorre variação de volume durante o cisalhamento, aqui, nesse caso, né, nessa pesquisa, ele identificou que o valor é de 0,82. E esse corpo de prova ele foi ensaiado, né, essa pesquisa do índice de vazios crítico ele foi feita para uma tensão de 200 kPa de tensão confinante. Agora é o seguinte, nós temos um outro corpo de prova com um índice de vazio de 0,77. E a tensão confinante agora é de 100 kPa em vez de 200. O que acontece com esse corpo de prova? Ele vai dilatar durante o cisalhamento, ele vai reduzir o volume ou não temos como saber? Bem, turma, se nós analisarmos lá o gráfico de resistência, né, pela deformação específica e de variação de volume versus deformação específica, nós vimos que para um dado índice de vazios, no caso o E crítico, durante a ruptura, né, durante aqui o ponto de ruptura, a variação de volume ela é nula, ela é zero, certo? E esse estado aqui, gente, é justamente esse estado aqui desse solo. Ele está com um índice de vazios crítico de 0,82. Então, se nós compararmos aqui o índice de vazios de 0,77, o que isso quer dizer? Se o índice de vazios é menor, isso quer dizer que o solo está mais compacto. Então, gente, o comportamento do solo para um estado mais compacto é o seguinte, certo? Você vai ter aí uma resistência de pico e, consequentemente, uma dilatação de volume. Se você aumentar a tensão confinante, maior vai ser a dilatação. Se nós analisarmos apenas os índices de vazios dos dois corpos de prova, nós estamos vendo que esse corpo de prova ele está no estado mais compacto. E ele estando num estado mais compacto, você vai ter uma dilatação volumétrica. Aí vocês podem observar o seguinte, esse corpo de prova ele foi ensaiado numa tensão confinante de 100 kPa e não de 200. Isso influencia? Bem, vamos supor que esse corpo de prova tivesse o mesmo índice de vazios do corpo de prova 1, esse valor de 0,82, ok? Esse índice de vazios crítico que foi encontrado aqui é somente para a situação em que a tensão confinante é de 200 kPa. Se você tiver uma tensão confinante maior ou menor, esse índice de vazios crítico ele é diferente. Se você aumenta a tensão confinante, o que acontece? O índice de vazios ele tende a reduzir e aí ele fica no estado mais compacto. Mas se nesse caso você tem aqui uma redução de tensão confinante, se você reduz a tensão confinante, o índice de vazios tende a aumentar e o solo ele fica num estado mais compacto. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, que para um estado de 100 kPa, gente, para uma tensão confinante menor, o índice de vazios crítico ele tende a ser maior que 0,82. Ou seja, esse valor de 0,82 para 200 ele é crítico, para uma tensão menor, ele na verdade ele está num estado mais compacto. Ou seja, se para um índice de vazios hipotético de 0,82 ele já estaria num estado compacto, para 0,77 não tenham dúvidas que ele também vai estar no estado mais compacto.
e com certeza vai haver dilatação volumétrica. Então, gente, a gente pode afirmar que o item B está certo. Pode-se afirmar que, na ruptura, o corpo de prova terá se dilatado. Influência do formato dos grãos. Turma, nós temos aqui dois tipos de grãos. Nós podemos ter areias com grãos mais angulares e areias com grãos mais arredondados. É intuitivo nós imaginarmos que o cisalhamento entre essas partículas mais arredondadas ela se dá de uma forma mais fácil, certo? Do que para grãos angulares. Então, gente, as areias de partículas esféricas e arredondadas tendem a ter um ângulo de atrito menor que as areias de grãos angulares, devido ao maior entrosamento entre as partículas quando elas estão irregulares. Então, com isso, nós podemos concluir que o ângulo de atrito para areias com grãos angulares ela tem que ser maior do que o ângulo de atrito para areias com grãos arredondados. A influência da granulometria. Bem, o solo ser bem graduado, mal graduado ou uniforme, gente, isso pode influenciar diretamente na resistência das areias. Por quê? Porque isso influencia no entrosamento das partículas. Então, areias muito uniformes tendem a ter um imbricamento menor, pois as partículas tendem a ter o mesmo tamanho, que é este caso aqui. De forma que o entrosamento entre as partículas fica limitado. E com isso, turma, nós podemos concluir que um solo bem graduado, o entrosamento entre as partículas ele é um pouco melhor. Consequentemente, a resistência ao cisalhamento tende a ser maior. Então, gente, amostras bem graduadas, temos uma melhor ocupação dos vazios entre partículas maiores com as de menores tamanhos, havendo assim um melhor entrosamento. Se houver um melhor entrosamento, você tem uma maior resistência deste material. Aqui são os valores típicos de solos arenosos. Esses dados aqui são dados do Souza Pinto. Então, por exemplo, para areias bem graduadas, se você analisa o estado fofo e o compacto, vocês vão ver que no estado compacto você tem um ângulo de atrito maior. Aqui, por exemplo, é 37 e aqui é 47. Aqui é 30 e aqui é 40. Então, a compacidade aqui ela influencia. Quanto mais compacto, maior é o ângulo de atrito. Em relação ao formato dos grãos, grãos angulares, você tem aqui um ângulo de atrito, por exemplo, para o estado fofo de 37 graus, e grãos arredondados você tem um ângulo menor de 30 graus. Então, os grãos mais polidos, mais arredondados, tendem a ter um atrito menor. Você vê, e isso a gente visualiza tanto no estado fofo, quanto no estado compacto. Veja bem, aqui é 47 para angulares e 40 para arredondados. Em relação à granulometria, vocês vão ver que uma areia mal graduada tende a ter um ângulo de atrito menor. Então, por exemplo, para um estado fofo, grãos angulares para bem graduadas, você tem 37 graus. E para o mesmo estado de compacidade e o mesmo tipo de grãos, você tem um ângulo de atrito levemente menor de 35 graus. E isso você observa para grãos arredondados, para estado compacto, grãos angulares, e para o estado compacto, grãos arredondados. Exercício 2. Duas areias apresentam partículas com igual formato. A areia A tem coeficiente de não uniformidade de 5,5 e a areia B tem um coeficiente de não uniformidade de 2,7. Ou seja, a areia A ela é mais bem graduada que a areia B. Quando compactadas na mesma energia, o exercício pergunta qual das duas areias fica com maior peso específico. E no item B, qual das duas areias apresenta um maior ângulo de atrito interno. Então, turma, vamos analisar aqui o problema. Vamos supor que nós tenhamos aqui a nossa areia A, que é uma areia mais bem graduada. Ou seja, as partículas menores elas vão se entrosar nos vazios desse solo, né, e você vai ter um imbricamento um pouco melhor. Na areia B, que você tem um solo com partículas mais uniformes, ou seja, um material mal graduado, você não tem esse imbricamento, você não tem essa otimização de você ter partículas menores
ocupando espaços de vazios entre essas partículas maiores. Então, na questão de um peso específico, se você tem a ocupação de espaços de vazios com partículas de areia que tem uma densidade mais elevada, nós temos a tendência de que a areia A ela seja mais densa, ou seja, tem um peso específico maior. E em relação à resistência, né, o ângulo de atrito interno, nós já vimos que areias, né, que são mais bem bricadas, né, elas tendem a ter uma resistência maior, um ângulo de atrito interno maior. Então, para o item B, também é a areia A que vai ter um ângulo de atrito interno maior. Influência da resistência dos grãos. Bem, turma, os grãos de areia eles podem apresentar quebra de grãos durante o cisalhamento. A areia com composição, por exemplo, de quartzo, tendem a ter mais resistência que os grãos de feldspato, uma vez que o quartzo é naturalmente mais resistente. O que a gente pode tirar disso aqui? A composição mineralógica da areia ela pode influenciar na resistência. Então, se, por exemplo, uma areia tiver, em sua maioria dos grãos, quartzo, ela será bem mais resistente do que uma areia que tiver, por exemplo, algum percentual de feldspato, já que o feldspato é um material bem menos duro, né, bem menos resistente do que o quartzo. Presença de água, gente. Então, a influência da umidade já foi discutido anteriormente, gente, pois, por conta da presença de meniscos entre os grãos, surge a pressão negativa, que a gente chama de sucção, fazendo com que os grãos de areia apresentem uma coesão aparente, ganhando resistência. Bem, turma, em relação à resistência da areia em função da umidade, a gente pode ver por um experimento bem simples, como este aqui, que eu vou mostrar para vocês. Neste experimento, nós temos aí 3 copos com solo arenoso. O primeiro, como vocês podem observar, nós temos aí areia puramente seca. Já no segundo copo, nós temos aí uma areia um pouco mais úmida. Então, vocês já notam um comportamento um pouco diferente, né? E o terceiro copo, também areia na mesma umidade. Então, turma, preliminarmente, a gente pode observar o seguinte. A areia, no seu estado mais seco, ela tem menos resistência do que uma areia no estado um pouco mais úmido. Então, vocês já notam que a umidade ela influencia na resistência de um solo arenoso. E não só isso. E essa resistência, gente, também pode ser alterada em função da saturação desse solo. Então, vocês podem observar que durante a saturação, toda essa resistência é perdida. É por isso que essa resistência da areia com um pouco de umidade chama-se de coesão aparente. Por quê? Se você saturar o solo, a saturação vai fazer com que a resistência seja reduzida ao mínimo, e aí toda essa coesão, toda essa resistência que ele desenvolveu devido à sucção, ele se perde, ele some. Então, turma, só relembrando aqui, o que é coesão aparente? Ganho de resistência devido à presença de sucção. Então, o que nós temos? Nós temos, por exemplo, um solo, né? Nós temos aqui 4 partículas, temos um pouco de água aqui em contato com essas partículas, e aqui nós temos ar, certo, gente? Nós não estamos com esse solo totalmente saturado, ele está parcialmente saturado. Então, quando você tem 2 fases, aqui, por exemplo, você tem água e ar, surge aqui no contato entre essas partículas o que nós chamamos de membrana contrátil. Essa membrana contrátil, gente, é semelhante àquela membrana que é formada durante um menisco capilar, certo? E aí, com o surgimento dessa membrana, nós vamos ter tensões atuando aqui entre essas partículas. Então, em função dessas tensões que surgem nessa membrana contrátil, as partículas vão tender a ficarem mais unidas, gerando o que a gente chama de resistência coesiva aparente. E é por isso que nos castelos de areia, né, no estado parcialmente saturado, você consegue modelar, você consegue ter, né, uma resistência maior. Se você satura um castelo como esse, a resistência vai embora. Outro experimento interessante, gente, é mostrando como a lubrificação das partículas influencia a resistência do solo. Aqui, como vocês podem ver, nós temos um copo d'água sobre uma rampa inclinada. Então, gente, como nós podemos observar, esse copo ele não está deslizando, ele está estável.
Todavia, gente, o mesmo experimento ele vai ser realizado aí, como vocês estão vendo, com outro copo plástico, com uma certa quantidade de água, semelhante ao primeiro experimento. E aí vocês podem observar que o copo agora ele está deslizando sobre a rampa. E aí vocês podem se perguntar por que isso aconteceu. Bem, e aqui está a resposta. O copo ele estava furado. E isso fazia com que havia uma lubrificação entre o contato do copo com a rampa. Então, gente, a presença da água não só reduz a resistência em termos de coesão, mas também lubrifica as partículas, fazem com que elas se deslizem mais facilmente uma pelas outras. Então, a água também influencia na resistência do atrito entre as partículas. Bem, turma, só para complementar esse assunto que nós estamos vendo aqui, isso aqui é um vídeo que eu vou mostrar para vocês, referente à aula na minha disciplina de barragens, em que eu mostro, em um exemplo prático de campo, a influência da água na resistência de um solo arenoso. Esse aqui é um vídeo onde eu mostro a retirada de um bloco deformado no município de Aquiraz. Um bloco, gente, de solo arenoso. Então vocês estão vendo aí o operador, né, tentando escavar, né, tentando retirar o bloco de areia. Não é um solo extremamente resistente, é apenas uma areia simples, mas ele está aqui no estado seco. Esse mesmo material, como vocês estão vendo aqui pelo vídeo ao lado, quando ele molhado, ele se desmancha fácil com a mão. Então vocês notem que é o mesmo solo, só que na situação seca ele ganha uma grande resistência e quando molhado ele perde completamente. Exercício 3. Os seguintes dados são fornecidos para o ensaio de cisalhamento direto executado em uma areia seca. Nós temos aqui a dimensão do corpo de prova, 63 por 63 milímetros e 25 de altura. A tensão normal, 105 kN por metro quadrado. E a força de cisalhamento no momento da ruptura de 300 newtons. Ele pede para determinar o ângulo de atrito. E no item B, para o ensaio normal de 180 kN por metro quadrado, qual a força de cisalhamento necessária para causar a ruptura? Vamos entender aqui esse exercício. Nós temos aqui um corpo de prova, ele tem 63 por 63 e 25 de altura. E aplicado sobre esse corpo de prova, nós temos aí uma tensão normal de 105 kPa. Para promover o cisalhamento desse solo, é aplicado horizontalmente uma força cisalhante T de 300 newtons ou 0,3 kN. E aí no item A, gente, ele pede para determinar o ângulo de atrito φ. Bem, para cisalhamento direto, nós representamos aí a envoltória em termos de tensão cisalhante e tensão normal. Como se trata de uma areia, nós temos o seguinte, a envoltória partindo do ponto 00, ou seja, partindo da origem. Por quê? Porque a areia ela não tem coesão, né? Nós vamos admitir que a coesão da areia é nula. Semelhante ao que nós fizemos na nossa aula de laboratório, ok? E um segundo ponto, nós temos aí a tensão normal e a tensão cisalhante. Para analisarmos o problema, nós precisamos saber a área A que está cisalhando, certo? Então, essa área A nada mais é do que 63 vezes 10 a menos 3 metros, vezes 63 vezes 10 a menos 3 metros, que é justamente o comprimento e a largura desse corpo de prova. Essa área A vai me dar o valor de 3,97 vezes 10 a menos 3 metros quadrados. A tensão cisalhante vai ser a força cisalhante dividida pela área. Ou seja, a tensão cisalhante vai ser essa força de 0,3 kN dividido pela área de 3,97 vezes 10 a menos 3 metros quadrados. Isso me dá aí uma tensão cisalhante de 75,6 kPa. Então, turma, olhando aqui no gráfico, nós vamos ter, para uma tensão normal de 105 kPa, uma tensão cisalhante de 75,6. Já temos aqui dois pontos, por dois pontos nós traçamos uma reta.
essa reta ela vai ter uma inclinação φ, que é justamente o ângulo de atrito dessas partículas. Analisando aqui a geometria desse triângulo, nós podemos fazer o seguinte. Se nós fizermos tangente de φ, vai ser igual a cateto oposto, que é justamente essa altura aqui, que é 75,6, dividido pelo cateto adjacente, que é o valor aqui da tensão normal, que é da origem até esse ponto, que é 105. Então, tangente de φ vai ser igual a tensão cisalhante dividido pela tensão normal, que é igual a 75,6 dividido por 105. Isso me dá uma tangente de φ no valor de 0,72. Ou seja, se nós tirarmos o arco tangente desse valor, nós vamos ter que φ é igual a 35,8 graus. Então, turma, esse é o ângulo de atrito das partículas. O item B, ele pede o seguinte: se o ensaio tivesse uma tensão normal de 180 kN por metro quadrado, qual seria a força necessária de cisalhamento para causar ruptura? É basicamente isso. Então, nós já temos aqui a envoltória desse solo. A envoltória é tensão cisalhante igual a coesão mais tensão normal sigma vezes tangente de φ. A coesão é zero, tangente de φ é 0,72. Então, se nós substituirmos os valores, nós vamos ter que essa envoltória é a tensão normal vezes 0,72. Então, a tensão cisalhante é essa equação. E aí ele pede, qual a força de cisalhamento para uma tensão normal de 180. Então, se nós substituirmos aqui o valor para sigma igual a 180, vamos ter a tensão cisalhante de 129,6. Então está aqui o ponto correspondente, gente. Seria uma tensão normal de 180 e uma tensão cisalhante de 129,6. Só que ele não pede a tensão cisalhante, ele pede aqui a força de cisalhamento. Então você tem que multiplicar essa tensão cisalhante pela área. Então a força T vai ser igual a tensão cisalhante vezes a área. Nós vamos ter a força cisalhante de 514,5 newtons. Então, como vocês podem perceber, esse exemplo não é nada diferente do que a gente viu nas últimas aulas, só que você precisa saber desses conceitos básicos sobre areias, como, por exemplo, a areia ter coesão nula. Você só resolveria esse problema se você soubesse desse detalhe. Então, com isso, nós concluímos a nossa aula de hoje. Essa aula foi baseada no capítulo 13 do Souza Pinto. E aqui alguns tópicos para vocês verem em casa. Na próxima aula, nós iremos ver a resistência nas argilas e encerrar o assunto para a nossa prova. Muito obrigado a todos e até um próximo vídeo.